autores da proposta para o Plano Piloto de Brasília apresentaram mais de 15 pranchas, entre desenhos, legendas e ilustrações. E o relatório que desenvolveram foi um dos mais extensos, tratando não apenas do plano urbano, mas também do plano regional com detalhado programa agrícola. O início do plano piloto. A cidade, com seu tamanho reduzido, tinha como objetivo menores investimentos e construção mais rápida, estruturação e funcionamento urbano mais simples. A área urbana foi situada nas proximidades do Lago Paranoá, com orientação dominante orientada a 60 graus em relação à linha norte-sul. Uma extensa malha viária delimitaria o desenho da cidade e suas zonas, que seriam poucas e homogêneas, mas que adquiririam contornos particulares no seu encontro com os cursos de água. Zona administrativa. A zona administrativa, também conhecida por centro cívico, se situou no conjunto urbano de maneira que os trânsitos que possuísse fossem apenas os específicos. Para tal, foi localizada próxima à zona militar, visando a facilidade de desfiles. Neste lugar, alocaria-se os prédios necessários à administração federal e local, e também as manifestações civis e culturais da cidade. As edificações, no plano, foram projetadas para alocarem-se em meio a jardins e com acesso por vias de tráfego local, as quais se comportariam em cul-de-sac. Essas áreas seriam associadas aos estacionamentos. Para o Poder Executivo, a ideia de Vila Nova foi uma grande esplanada para pedestres no sentido norte-sul, ao extremo norte da mesma. Ao longo do lado oeste, situavam-se os edifícios do Poder Legislativo e Judiciário, ambos próximos ao Executivo. Já a administração municipal e a catedral ficariam alocadas no Base Sul, próximo à ZR1 e ao centro comercial. Ali na esplanada, no setor de administração municipal, Artigas propôs alocar um monumento de fundação da cidade. Essa zona administrativa se estenderia ao longo do lado, sendo dividida por uma das grandes vias arteriais, sentido norte-sul. Ao longo de tal via, alocou todos os órgãos consultivos necessários para a presidência da República. No lado oposto, próximo ao Grande Parque Nacional, ficaram ordenados, em sequência, os ministérios e as autarquias, além de um grande centro de restaurantes e serviços numa posição frontal. Zonas comerciais. A Zona Comercial 1, também conhecida por Centro Comercial da cidade, abrigaria edifícios de gabarito mais baixo, no caso de grandes lojas, bares, restaurantes, etc. Para edifícios de gabarito mais alto, apenas escritórios poderiam ser feitos. Próximo à zona administrativa, o ideal é que se localizassem os edifícios e serviços de função mais diplomática, consulares, tabeliões, sindicatos, etc. Mais distante dali, se estenderia a área comercial propriamente dita, com bancos, hotéis, lojas, escritórios comerciais, etc. O centro como um todo foi organizado em razão da grande via arterial norte-sul, a qual cruzaria o centro cívico mais ao norte. Seria a grande avenida da cidade. Zona Comercial 2. Foi designada para o conjunto de núcleos comerciais previstos para as unidades de vizinhança, com o objetivo de atendimento às suas respectivas comunidades. Zona Comercial 3. O Centro Geral de Abastecimento, o qual substituiria e eliminaria o Mercado Central. Neste, haveriam grandes geladeiras frigoríficas, armazéns, matadouros e etc. Teria uma área bastante extensa para suportar as demandas de tráfego e de carga para o abastecimento. Para facilitar a importação e exportação, Artigas alocou a Zona Comercial 3 próxima à ferroviária. Contaria com um setor residencial destinado, essencialmente, aos trabalhadores dali. Zona Industrial. A zona industrial seria destinada à indústria de transformação local, para a produção de móveis, roupas, cerâmicas, etc. Isto pois as indústrias alimentícias se associaram à Zona Comercial 3. Planejada em torno de grandes pátios servidos por desvios ferroviários, visando facilitar a carga e a descarga de produtos. Zonas Verdes. A Zona Verde 1 corresponde ao Grande Parque Nacional, o qual foi previsto como um grande centro cultural e de recreação, fosse para a região, fosse para o restante do país. Ali alocaria-se a cidade universitária, equipamentos esportivos, hotéis, turismo, parques de diversão, praças, jardins zoológicos e etc. A universidade, dimensionada como um centro de caráter nacional, associaria-se ao centro cívico e cultural, contando com as instalações necessárias para o seu bom funcionamento. Zona Verde 2. É a extensão do Parque Nacional,
da península norte do lago, ideal para recreação de finais de semana. Zona Verde 3. É um prolongamento do Parque Nacional, que é constituída pelos jardins previstos para todas as áreas marginais da cidade. Nessa área, seria alocada uma série de equipamentos para toda a cidade, como aeroporto, grandes hospitais, escolas, cemitérios, quartéis policiais, centros de bombeiros e etc. Zonas residenciais. Zona Residencial 1. Seria organizada em grandes superquadras, de 2.000 a 1.200 metros, com cerca de 12.000 habitantes por núcleo, com residenciais isoladas e individuais. Essas unidades seriam divididas em lotes. Seriam também estruturadas em acessos viários, por cul-de-sac, subordinadas à malha viária principal e por áreas livres com jardins, desenhados pelo curso de água. Essa zona abrigaria grande parte da população, com cerca de 350.000 habitantes. Zona Residencial 2. Localizada mais ao norte, ao longo dos prolongamentos de 3.400 metros das vias norte e sul da Zona Residencial 1. Seria organizada em unidades de vizinhança de 29.000 pessoas, com blocos de apartamentos de até 10 andares. Cada um desses blocos abrigaria até 1.000 pessoas. Tais edificações seriam articuladas por vias locais, que derivassem da via principal, separados por grandes espaços livres. Os equipamentos coletivos da unidade seriam desenvolvidos tanto dentro dos prédios como nas grandes áreas verdes, entre duas unidades. Esse espaçamento seria de 2.000 metros, no meio do curso das vias arteriais. Outros conjuntos especiais não foram explicados, mas apenas desenhados. Neste espaço, viúvos e solteiros encontrariam tipologias de residência mais adequada ao seu uso. Zona Residencial 3. A Zona Residencial 3 seria semelhante à Zona 2. No entanto, estaria organizada nos prolongamentos de aproximadamente 1.500 metros das vias leste e oeste da Zona 1. Esta zona teria unidades de vizinhança menores para aproximadamente 14.000 habitantes. A Zona 3 seria destinada aos operários, construtores de classes de menores recursos. Zona Militar. A Zona Militar compreenderia uma pista de pouso, além de instalações especializadas e residenciais para os militares de escalão mais baixo. A Zona Militar foi localizada ao norte da cidade, para que os seus setores residenciais pudessem se expandir quando necessário. Circulação. As vias de circulação de todo o Distrito Federal foram divididas em 5 categorias: vias de trânsito rápido intermunicipal, vias de trânsito urbano rápido, vias de tráfego local, vias de marcha a pé e vias rurais. A zona urbana foi articulada por vias de caráter rápido, constituíram um contorno na periferia da cidade. As vias teriam seu traçado ajustado ao terreno na periferia e formariam uma malha regular dentro da cidade. A via norte-sul, de trânsito rápido, segundo os autores, seria a principal via de distribuição da cidade. Esta, por sua vez, cruzaria o centro cívico e o centro comercial. Também são ressaltadas 2 vias leste-oeste, que ligariam o tecido ao Parque Nacional e ao lago. Uma das vias também ligaria a universidade e a outra à residência presidencial. Ambas seriam conectadas ao contorno viário, por meio de trevos de alta velocidade. Outra via leste-oeste, localizada ao sul do traçado, se conectaria com um sistema de alta velocidade e daria acesso ao aeroporto. As vias de tráfego local seriam responsáveis em dar acesso aos edifícios. O plano estabelece que cada zona teria seu sistema próprio de vias locais e de pedestres. A distribuição capilar das vias locais dentro da zona se daria em forma de cul-de-sac. A Zona 2 é desprovida de vias locais sentido leste-oeste, com o intuito de manter acesso restrito a essa zona e para não romper com as unidades de vizinhança. Os caminhos de pedestres, segundo o plano, possuem configuração sinuosa, muitas vezes associada aos cursos de água. Esses caminhos formariam uma rede contínua ao longo da cidade.
Plano Regional. Os autores do projeto indicaram, em primeiro lugar, algumas considerações sobre as condições físico-territoriais da área do Distrito Federal, com a classificação de suas terras e região. Assim, puderam planejar o aproveitamento agrícola e pecuário da zona rural o máximo possível. Nas terras mais pobres, no sul da futura capital e também na faixa ocidental do retângulo do Distrito Federal, previam a zona de agricultura intensiva, das atividades hortícolas, dos pomares, do cultivo de batata, cebola, criação de suínos, aves e gados, em que o uso intensivo do solo e o alto valor unitário dos produtos dariam visibilidade para a melhoria das condições de fertilidade das terras, por meio da adubação, calagem e irrigação. Ao mesmo tempo, a proximidade dessa zona com a cidade se daria uma metragem ideal para o consumidor e manutenção da natureza perecível dos produtos. A zona de agricultura extensiva, do cultivo de produtos de baixo valor unitário, como milho, feijão, arroz e mandioca, foi prevista nas terras mais férteis e úmidas, localizadas a jusante do Lago Paranoá, na área drenada pelo rio São Bartolomeu, a leste da cidade. A terra dos espigões deveriam ser reservadas para a formação de bosques e florestas, os quais, além de funcionarem como grandes pulmões, protegeriam os mananciais, contribuiriam para regularizar o regime dos rios e embelezariam a região periférica da cidade. Nas cidades vizinhas, deveriam ser estimulados a indústria de alimentos vinculados à produção regional, como conservantes de carnes, doces, frutas, beneficiamento de cereais e etc. Para tornar possível o desenvolvimento do cinturão verde da futura capital, os autores prescreviam a instalação de núcleos coloniais e a criação de organismos que prestassem assistência técnica, científica e financeira, já que tal região do retângulo possuía um solo pobre e não suportaria atividade agrícola baseadas nas técnicas rotineiras de queimada e rotação de campos de agricultura. Essa medida contribuiria para uma produção agrícola mais rentável e comercialmente viável e a um estímulo ao cultivo de uso intenso e permanente do solo. Além de promover condições apropriadas de trabalho agrário, o planejamento procurou evitar a rarefação demográfica, prejudicial ao convívio social e ao desenvolvimento educacional e sanitário da população, e previu a instalação de núcleos coloniais de centros sociais, que deveriam servir de centros de encontros, de ensino, de assistência social, técnica, comercial e higiênica. Além disso, os autores estudaram uma rede rodoviária de ligação de Brasília com os principais centros nacionais e com os diversos centros de produção da região. Com a nova capital, a rede ferroviária deveria passar de um sistema voltado apenas para a exportação, ligando os centros produtores de matéria-prima com os portos, para um sistema que promovesse o desenvolvimento do Parque Industrial Nacional, servindo aos novos mercados interiores que seriam criados. A rede de linhas aéreas, já significativa na trama de inter-relação de diversos pontos do território nacional, deveriam ser multiplicadas na região, tornando-se indispensável a previsão de uma rede de aeroportos e pistas de emergências, devidamente aparelhadas. A setorização prevista no planejamento de Artigas também se estendia para a população, que foram divididas em 3 categorias, conforme suas funções na cidade. A nuclear se refere às populações que envolvem servidores federais, civis e militares. A colateral a turistas e pessoas que manteriam relações diplomáticas com o governo. E a derivada, que se refere às populações envolvidas na garantia de bens e serviços. Após uma extensa demonstração de cálculos, foi definido o número máximo de habitantes para a nova cidade, de 550 mil habitantes. No projeto também se relatou a preocupação com a moradia das populações construtoras, sendo a solução encontrada a definição de uma área da cidade para ser criado um alojamento definitivo. Isso também evitava a criação de cidades paralelas, que dificilmente seriam apenas provisórias. Nesse conceito, a ideia era, também, que esses trabalhadores fossem absorvidos em outras funções, após o término das obras, como em indústrias e outros serviços. Nesse sentido, a zona industrial seria ao lado desse alojamento, assim com o término das obras e suas respectivas mudanças de cargos e empregos. A área de moradia se moldaria também conforme as mudanças de seus moradores,
se tornando uma zona de moradia comum posteriormente. Um ponto importantíssimo e desconsiderado no plano piloto implantado de Lúcio Costa foi o aspecto exógeno que Artigas propôs para Brasília. O projeto em si incluía todo um plano regional, qual abrangia as divisões de produção que seriam voltadas para a própria cidade, visando a sua subsistência e desenvolvimento, incluindo, então, todos os âmbitos necessários para a manutenção de uma cidade. Isso demonstra o lado social e comunista que Artigas implantava em seus projetos. Entretanto, é importante ressaltar que Brasília não deveria transformar-se no grande centro demográfico, comercial, industrial, cultural e turístico brasileiro, como ocorreu com o Rio de Janeiro, visando o não deslocamento em massa de recursos econômicos retirados de outros pontos do Brasil e perturbar o desenvolvimento equilibrado do território nacional. Nesse sentido, a nova capital, Brasília, não poderia ter sua indústria, seu comércio e atividades culturais desenvolvidas além das necessidades da cidade, na medida de seus habitantes, predominantemente de servidores públicos federais. Sendo assim, Brasília deveria ter tamanho mínimo e ser determinada por suas características endógenas. Outro plano que também possuía essa característica de subsistência agregada à implantação da cidade foi o plano de M.M. Roberto, o qual considerou todas as áreas mineradoras do entorno, visando aplicá-las na cidade. Isto é, ao invés de se aprofundar na agricultura, como forma de subsistência, como fez Artigas, M.M. Roberto se aprofundou na mineralogia. Uma das maiores considerações acerca do trabalho de Artigas vem das propostas para a inserção das populações de trabalhadores que se deslocariam para o local nos inícios da construção da cidade. Os claros moldes de influência comunistas em seus projetos deram maior destaque à sua proposta, pois tomavam um assunto não abordado por outros grupos, o destino das populações na pós-construção da cidade. A forma pensada se referia na incorporação dos construtores em outras atividades, que decorreria em nova demanda, como, por exemplo, trabalhadores para as zonas industriais. Dessa forma, Artigas propunha que essa população não fosse excluída, e sim que fizesse parte da cidade. Esse planejamento, além de ter como ideia combater a exclusão social dessas pessoas, também evitava a criação de núcleos de pequenas cidades fora dos limites da nova capital, isto é, as cidades satélites que hoje se contrapõem na paisagem de Brasília. Fica clara, então, a comparação entre o projeto de Lúcio Costa e o de Artigas sobre este assunto. O projeto vencedor não contemplava as milhares de pessoas que se mudariam para a região para construir a cidade e nem propunha sua inserção como população. O plano também estabelece algumas recomendações com relação ao crescimento da cidade. No caso, todas as zonas devem ser desenvolvidas de forma proporcional para manter o equilíbrio do conjunto. Também se recomenda a construção da zona industrial em primeiro lugar, para acomodar a população construtora. As zonas residenciais 1 e 2 devem ser assentadas a partir do centro cívico e comercial. O relatório lembrava também que o uso da propriedade pública da cidade é recomendado pela Carta de Atenas. Artigas sugere que o arrendamento deve ser controlado pelo poder público do distrito. Assim, iriam-se evitar problemas decorrentes da valorização do solo. Alguns comentários do júri ressaltam a boa apresentação da proposta e a solução econômica dada para a questão rural. No entanto, algumas críticas foram levantadas, como zonas residenciais demasiado uniformes, má circulação das residências para a sede do governo e o centro cívico. Embora solucione de forma eficiente os centros ferroviários e aéreos, o sistema rodoviário continua duvidoso. O centro governamental não faz uso do lago, perde contato com a topografia local e apresenta uma densidade muito baixa para uma área construída grande. Não há planejamento para as embaixadas e consulados nem para os centros de rádio e TV.